Ai, ai. Já foram superchats, Viara? Vamos lá, então, 21h40. Professor, Brasil, professor, Lula, reunião marcada com Donald Trump, e o que mais tem nesse momento, professor, são especialistas de ocasião, dizendo se deve ir, se não deve ir, se deve ir ou mudar a agenda. Como é que o senhor vê? Isso pode complicar, pode trazer algum tipo de prejuízo para o presidente Lula ir ou não ir diante desse quadro? Olha, é uma situação complicada, né? Porque lidar com o Trump não é lidar com uma pessoa normal, né? E menos ainda com um governante normal. Haja vista como ele já tratou outras lideranças que lá estiveram, como ele se comporta dentro do país, como ele se comporta em relação a outros países do mundo. Então sempre há um risco, né? Não dá para imaginar que não haja risco no encontro dessa natureza. Agora, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma série de questões a tentar resolver com os Estados Unidos, né? E é claro que, desse ponto de vista, para o presidente Lula, é uma coisa importante ter esse encontro. Agora, há um risco? Há um risco. Ainda mais em se tratando de um ano de eleição em que muitas vezes a gente pode imaginar que o Trump pode, talvez, tentar submeter o presidente Lula a algum constrangimento para gerar também efeitos eleitorais no Brasil. Afinal de contas, a gente sabe com quem ele se alinha por cá. Uhum. E, consequentemente, esse risco também está embutido, para além de tudo aquilo que já aconteceu até agora, mais esse. Então, eu acho que é uma escolha difícil, né? Essa aí, para parafrasear um certo jornal, é uma escolha difícil e ainda assim o governo tem que tomar, né? Governar é fazer escolhas difíceis, né? E muitas vezes enfrentar situações arriscadas. Então acho que no frigir dos ovos é melhor ir, se cobrir de todas as cautelas possíveis, né? E tentar tirar daí algum tipo de ganho para o país, mas do que fugir da raia. É claro que a própria agenda do presidente americano pode eventualmente ser uma agenda complicada nesse momento, já que ele está metido nessas confusões que ele próprio gera. Então a gente precisa ver quando esse encontro efetivamente vai, e se é que vai acontecer, né? Ele foi prometido, mas não havia sido definida nenhuma data, né? Então nada obriga a que ele ocorra tão já. Eu acho que a coisa pode ser indo porrada para frente. E não sei se necessariamente isso é de todo ruim, né? Mas acho que é uma escolha difícil de fazer, né? Havendo a possibilidade, né, se abrindo a agenda, aí acho que tem que fazer um encontro, mas insisto, se cercando de todas as cautelas possíveis. Pois é, ao que tudo indica, pelo menos assim numa análise um pouco mais ampla e até um pouco mais superficial, o Donald Trump está numa reta final de mandato agindo de forma expansionista. É a doutrina Don't Roll, o que a gente percebe pelo menos, e alguns especialistas ou analistas políticos dão inclusive como favas contadas Cuba, que ele vai fazer uma intervenção em Cuba, seja ela por Marco Rubio, seja ela pela própria Casa Branca, mas vai ter. Passa por esse tipo de pauta também a agenda brasileira em Washington? Você acha que vai ser apenas Brasil e Estados Unidos na reunião, ou o Lula vai estar ali também como uma espécie de porta-voz para além das fronteiras brasileiras? Você acha que há essa possibilidade do Lula estar ali como um líder, digamos, do sul global para tratar de outras questões ou não? Eu acho que não. Eu acho que não é o espaço para isso. Acho que não há espaço para isso, e inclusive uma das cautelas que ele tem que tomar é exatamente essa: se focar nos interesses do Brasil, tentar tratar exclusivamente disso, evitar que a discussão transborde para outros temas, porque ao transbordar para outros temas, os riscos aumentam, né, de entrar em assuntos que simplesmente a gente não tem como resolver, inclusive, porque estão fora do nosso alcance. A gente pode, claro, discursivamente se posicionar, como o governo se posiciona, como se posicionou agora, né, diante dessa agressão americano-israelense ao Irã, né, como se posicionou em outros temas nos quais o governo americano também teve essa conduta impositiva sobre os lugares do mundo, no sequestro do Maduro. O governo brasileiro tem se posicionado, mas uma coisa é fazer isso daqui, outra coisa é ir tentar pautar esse tipo de discussão lá na Casa Branca. Eu acho que é muito mais complicado. Então acho que até para evitar os riscos dos quais eu já falei, é muito melhor se focar exclusivamente nos interesses brasileiros. Tratar exclusivamente disso.
Esses outros assuntos, acho que eles devem ser deixados para outros fóruns, para fóruns multilaterais, para espaços como a própria ONU, é aí que tem que se tratar. E cá entre nós, né? Não é o Lula indo lá tentando convencer o Trump de que ele não deve agir como age, que vai fazer o Trump mudar de ideia. Então, uma coisa é o posicionamento do Brasil, tentando reforçar os fóruns multilaterais, outra coisa é tentar ir lá na toca do leão, convencer o leão para parar de rugir, né? Não vai acontecer. Então, eu acho que a cautela aí é importante, e o importante é focar no que importa para o Brasil nesse momento, que são as questões comerciais, né, que tratar dos nossos interesses econômicos, evitar entrar em outros tipos de assunto, né, assuntos relacionados a questões de ordem política, judicial. Tudo isso deve ser deixado de lado, justamente para não abrir flanco. Né? E acho que é nesse contexto que também se deve deixar de lado, nesse contexto, para um encontro como esse, qualquer tipo de consideração de outros interesses regionais. Isso aí fica para outro espaço. Né? Se fosse um encontro de vários chefes de Estado latino-americanos com o presidente Trump, a coisa muda de figura. Né? Mas não é disso que se trata. Se fosse a presença do Trump num fórum multilateral, acho que a situação também é outra. Mas, de novo, é um encontro bilateral. E acho que ele tem que ser tratado dessa forma, inclusive em nosso próprio proveito. Pois é, o Trump, ele, desde que ele assumiu o segundo mandato, não que tenha sido tão diferente assim o primeiro mandato, né, mas desde que ele assumiu o segundo mandato, ele falou do Canadá, colocou bandeira dos Estados Unidos em cima do mapa do Canadá, ele falou da Groenlândia, ele falou do nome do Golfo do México, ele falou de Cuba de novo, ele fez o que fez na Venezuela, sem falar as questões no Oriente Médio. O Brasil não teve nesses discursos e nessas falas do Trump. O senhor acha que isso tem a ver pela postura que o presidente Lula teve sempre muito firme e de não abaixar a cabeça para o Donald Trump em situação nenhuma? E lhe pergunto, isso tira a possibilidade dos Estados Unidos intervirem nas eleições americanas? Ou uma coisa, outra coisa? Americanas ou brasileiras? Eleições brasileiras, perdão. E como eles sempre intervêm, eles vão de novo intervir aqui nas eleições? Olha, que eu acho que algum tipo de interferência eles vão tentar, eu acredito que sim. Que tipo de interferência será? Né? Qual é o grau dela? Né? Até que ponto eles vão avançar? Honestamente, é impossível definir nesse momento. Né? Acho que até por isso mesmo a estratégia do governo brasileiro tem que ser não entrar nesse tipo de discussão. No seguinte sentido, o que nos interessa em comum são nossos interesses comerciais. O resto, ou eventualmente questões de foro multilateral e tudo mais, né, interesses, vamos dizer, das próprias relações internacionais em outro âmbito. Eleição é assunto interno, então não tem mesmo que tocar nesse tipo de assunto. Agora, acho que a altivez que o governo brasileiro tem tido ao tratar das suas questões internas, inclusive naquilo que diz respeito, por exemplo, às decisões judiciais de condenação dos golpistas, né? Em todos esses casos, acho que o Brasil teve uma postura muito correta. E é interessante, né? Porque se posicionava, mas nos espaços de negociação face a face com os americanos, não entrava com essas questões. No máximo entrava no sentido, olha, vamos baixar essas coisas, isso não faz sentido, o judiciário é independente, né, o governo não tem nada que ele faça nessa esfera, mas sempre com muita cautela. E acho que essa cautela deve ser mantida. Altivez não significa ficar fazendo bravata, né, ficar ali querendo bancar o valentão para o outro lado. Não se trata disso. Né, se trata, na realidade, de manter a posição, entrar seriamente na negociação, mostrar que se o outro lado não está levando a negociação a sério, nós estamos. Né? E que, portanto, a única maneira de fazer algo avançar é levar também o outro lado a negociação a sério. Acho que é por aí que a coisa tem que avançar. Agora, é possível, né, que, sobretudo, certos grupos da ultradireita norte-americana, não necessariamente do próprio governo, né, mas com algum tipo de proximidade com o governo, tenham ações voltadas a tentar produzir ruído aqui nas eleições? É possível. É possível que haja alguma coisa no campo cibernético? Também é. Né, que as big techs estão muito alinhadas hoje ao governo Trump e que tem uma presença importante em todo o mundo, inclusive no Brasil, né, as grandes redes sociais, né, o YouTube, o Facebook, né, o Google no modo geral, não só o YouTube, mas enfim, será que eles vão, de alguma forma, se comportar nas eleições de modo a interferir no resultado?
eu não descartaria. E isso pode ser uma ação concertada com o governo americano. Agora, para isso, existem medidas que nós podemos tomar, né? Agora, é bom lembrar um outro dado, né? Quem estará à frente da Justiça Eleitoral neste ano serão os indicados do Bolsonaro, né? O TSE é presidido pelo Cássio Cunca, né? Pelo Cássio Nunes Marques, e tendo ali ao seu lado o André Mendonça. Então, aquela posição mais dura, né, de tentar botar um freio nos abusos da ultradireita, que a gente viu nas últimas eleições, né, quando a gente teve ali o trio Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes à frente do TSE em diferentes momentos, eu não creio que isso vai acontecer da mesma forma. Mas, por outro lado, se criou toda uma série de precedentes, de uma estrutura institucional, e tem outros ministros dentro ali do TSE que podem também ter posições mais pró-democracia e pró-soberania, né? Então, esses dois aí não vão agir sozinhos e eles vão estar sujeitos também a escrutínio da sociedade, né? Se começarem a abusar das suas ações ali, vão ser submetidos à crítica, vão ser colocados sob pressão. Isso, evidentemente, também conta. Mas eu não descartaria de todo, mas eu não acredito numa interferência aberta, né? Pode ser que ela venha, mas eu hoje não contaria com ela. Pelo menos essa é a minha expectativa nesse momento.